Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ver o que Deus está fazendo em toda a terra, como o Senhor está preparando a sua igreja para a vinda de Jesus, como o Senhor está formando um grande exército de também crianças intercessoras. São os Gideões Mirins. No programa de hoje você conhecerá estes guerreiros da fé, crianças que oram. Tenha o seu coração pronto para ouvir e receber este desafio de Deus. O programa Os Gideões já começou. Bem, aqui estamos para conversar um pouco sobre os Gideões Mirins e sobre esse chamado de Deus tão maravilhoso para a terra. Sabemos que as crianças fazem parte deste grande rebanho do Senhor e têm uma missão importante na sua vida ainda tão pequenina, ainda no início. Suzy, é uma alegria estarmos juntas. Mais uma vez. Como é bom. Sempre bom. Isso. E Suzy, como Deus trouxe para você essa direção de termos também um exército de crianças em 2007, se lembra? Uhum. Quando começaram os Gideões Mirins. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essa direção de Deus, porque muitas pessoas pensam que as crianças não podem orar, que talvez intercessão seja algo muito forte para elas. Como foi que Deus trouxe isso ao seu coração, Suzy? Na verdade, nós tínhamos conversado, a respeito da importância das crianças fazerem parte da igreja. Nós cremos que as crianças não são a igreja de amanhã, são a igreja hoje. É como se fosse uma célula do corpo. Mesmo a célula sendo pequenininha, ela exerce todas as funções de uma célula já madura. E a criança também, ela, mesmo sendo pequena, ela pode orar, ela pode cantar, ela pode falar de Jesus com um coleguinha, ela pode ser obediente ao papai, à mamãe, ela pode crescer aprendendo as coisas de Deus e transmitindo as coisas de Deus para outras pessoas também. Então, Deus colocou no nosso coração essa vontade, de ver um exército de crianças intercedendo. E qual não foi a nossa surpresa quando nós descobrimos que em outros lugares, no mundo inteiro, o Espírito de Deus já estava movendo nesse sentido. Outros grupos de intercessão entre as crianças já existem e já estavam trabalhando dessa maneira. E a gente descobriu que esse era realmente o mover de Deus. Deus quer a intercessão, a oração, a petição das crianças. E nós então separamos uma faixa etária, dos 7 aos 12 anos. São crianças que podem trabalhar juntas, é um tipo de trabalho que pode ter uma característica única, diferente dos pré-adolescentes, diferente das crianças menores. E nós montamos esse esquema que se parece um pouco com os escoteiros. A criança nessa faixa etária gosta de aventura, gosta de brincadeira, gosta de novidades. E é muito importante que a gente alie aquilo que a criança goste com aquilo que ela pode fazer para o Senhor, porque a gente não tenta transformar a criança em um mini adulto. Eu não quero que as crianças sejam simplesmente aquelas crianças assim bem pequenininhas, Cabecinha de adulto num corpinho de criança. Exatamente, A roupa de adulto, o estilo de adulto, sim. Não. Elas são crianças, vão desfrutar da sua infância, mas elas vão exercer um papel importante na igreja, no reino de Deus. É algo muito interessante, porque muitas vezes se pensa, não, as crianças, menino tem só de brincar, menino precisa só receber as coisas, mas nós vemos que não é assim. Vemos que o mundo hoje está investindo muito nas crianças. O mal tem usado as crianças para o tráfico. O mal tem usado as crianças na prostituição. O mal tem usado as crianças em seitas satânicas, em coisas tão terríveis. As crianças hoje, elas têm sido usadas, têm sido bombardeadas, elas têm sido muito, podemos dizer assim, elas têm recebido muito ataque das trevas. E é necessário que a igreja, que
recebeu a luz do mundo. A igreja que tem a luz do Senhor, a presença do Senhor. E esta presença não é só para o adulto, não é só para o jovem, não é só para o adolescente. Ela alcança as crianças. E temos visto uma geração tão linda, não é, Suzy? De crianças que cantam com entendimento e até pregam, e até ministram a palavra de Deus. Isso mesmo. E hoje em dia os pais têm tido muitas vezes dificuldade, né, de levar as crianças a terem esse relacionamento com Deus. E eu vejo que é tempo da igreja ajudar nesse papel, né? Tendo boas atividades, bons líderes, pessoas que realmente se importem, amem as crianças, para liderá-las e conduzi-las a esse conhecimento maior de Deus. Hoje em dia as crianças têm muitas atividades, né, no seu dia a dia. O tempo de brincar diminuiu consideravelmente. Então hoje a criança tem aula de balé, aula até de ping-pong, né? E infelizmente as crianças não têm esse tempinho delas mais com Deus. E o tempo com Deus fica muito prejudicado, porque elas não aprendem, né, a desfrutar dessa comunhão com Deus também. E os pais, com um tempo tão curtinho, muitas vezes não conseguem levar a criança a ter esse relacionamento com Deus. Então, a proposta dos Gideões Mirins é exatamente a de ajudar a família a permitir que a criança tenha esse relacionamento maior com Deus, ame mais a Deus, conheça um pouquinho mais sobre a vida cristã e seja motivada a orar por outras crianças. Sim. E algo interessante também, Suzy, a Bíblia nos conta várias histórias de crianças que tiveram sobre seus ombros responsabilidades muito grandes, como responsabilidade de reinar. Houve um rei em Israel que foi ungido com 8 anos de idade. 7 anos foi Joás, 8 anos foi Josias, 12 anos foi Manassés. Crianças que receberam esta responsabilidade. E entre essas crianças que reinaram, nós temos Joás. Joás foi criado de bebezinho até esses 7 anos pelo seu tio, casado com a sua tia, que era o sacerdote Joiada. E ele ensinou Joás no caminho do Senhor. Enquanto Joiada viveu, esteve ali presente, o reino foi bem conduzido, porque tinha esta assessoria da palavra de Deus. Temos Josias com 8 anos. Josias, então, ele traz uma reforma, não é, Suzy? Com 16 anos, ele estabelece, chama o povo para reformar o templo. Ou seja, um menino, um adolescente que recebeu, foi inculcado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus e exercia um papel tremendamente importante na sua geração. Samuel, a sua mãe o entregou para o templo, o entregou para Deus bem pequenininho. E Samuel então foi usado pelo Senhor para trazer aquele momento de transição do período dos juízes para a monarquia. Samuel foi o último juiz de Israel e foi sacerdote, profeta. Samuel foi uma pessoa muito especial e a sua missão começou na sua infância. E a palavra fala no Salmo 8, versículo 2, a palavra de Deus nos diz assim: da boca dos pequeninos e crianças de peito, tu, ó Deus, suscitaste força para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Ou seja, a palavra na boca de uma criança tem autoridade sobre o mundo espiritual, tem autoridade sobre o mundo tenebroso, em redundância dizendo, o mundo das trevas, o mundo diabólico, a palavra da criança. E isso é muito importante, porque muitos pensam, não é, Suzy, que não, a criança não pode, não entende. Hoje nós vemos os pequenininhos de um aninho e meio, eles já sabem clicar no telefone celular, no iPad, no computador, eles sabem achar filminhos, sabem achar joguinhos. Um aninho e meio, 2 aninhos, as crianças já têm essa habilidade. E é um risco, não é, Suzy? Oh, e como? Porque eles podem achar coisas boas e podem achar coisas ruins. E como se os pais não estão ali 24 horas ao lado? Seria recebendo
a palavra, recebendo a instrução. Suzy, eu queria que você falasse um pouquinho por que este exército ele vai ser um instrumento de Deus para auxiliar a família. Porque sabemos que hoje muitas crianças estão com a família desestruturada. Qual a importância deste exército? Nós vemos, eu tenho várias experiências de histórias de crianças que as crianças foram responsáveis por levar os pais a conhecerem a Cristo. Então, muitas vezes, o coração da criança ele ainda é um coração puro, inocente, um coração que ainda é muito mais sensível à voz de Deus, muito mais aberto para aquilo que Deus tem para falar. Então, muitas vezes, Deus alcança a criança primeiro. E essa criança, ela vai ser realmente aquela que vai pedir a Deus pelo papai, pedir a Deus pela mamãe, ter paciência com o papai que ainda está envolvido, sei lá, com o álcool, né? E vai de alguma maneira ajudar a mamãe em oração pelo papai. Várias histórias nós temos de crianças que têm sido usadas por Deus para abençoar as suas famílias. E até transformar. Então nós vemos crianças que realmente parece que foram separadas, né, para ser uma bênção no seu lar. E eu vejo que o ministério ele ajuda muito as famílias também, porque ele permite que a criança tenha não só um conhecimento de Deus, mas tenha um conhecimento do social. No Ministério dos Gideões Mirins, nós temos um desafio missionário todo mês. E esse desafio significa que as crianças têm que sair para a comunidade, para enxergar as necessidades da nossa comunidade. Então elas visitam asilos, elas visitam orfanatos, elas podem ir a um hospital, elas podem visitar uma pessoa que está em casa se recuperando de uma cirurgia, elas podem fazer 1 milhão de coisas diferentes. E através dessas DMs, como nós chamamos, através dos desafios missionários, nós temos visto o crescimento dessas crianças. Então a igreja tem permitido que as crianças possam abençoar a comunidade. E a cabeça dessas crianças com certeza não vai ser a mesma, porque elas começam a enxergar o que os outros precisam e não a ter um pensamento egoísta, voltado só para si, enxergando a sua falta, a sua necessidade. Isso torna as crianças adultos mais humanos, né? Mais responsáveis, preocupados com o que está acontecendo à sua volta, capazes de compreender a necessidade das pessoas, não envolvidos só com suas próprias necessidades ou vontades. E eu vejo nisso uma ajuda muito grande do ministério à criação dos filhos em casa. Eu creio que quem está nos assistindo está com vontade de conhecer os Gideões Mirins. Com certeza. Então, eu quero que você assista conosco a um VT, uma reportagem sobre crianças que vivem esta verdade. Como soldados da fé, como guerreiros do Senhor, crianças que tiveram uma experiência com Jesus, que amam ao Senhor, crianças que amam ler a palavra de Deus, e você vai ver então a rotina diária de um Gideão Mirim. Vamos lá! O dia começa cedo na casa da família Rezende. Tânia acorda os filhos João Marcos, de 9 anos, e Gabriela, de 7. E eles começam o dia assim, orando. Pai, os nossos irmãos lá em outros países, que não é liberada a Bíblia. Deus, que o Senhor venha estar guardando, Pai, aqueles que servem o Senhor. Esta rotina de 15 minutos de oração em casa, todos os dias, faz parte da vida de um Gideão Mirim. O ministério, que foi estendido também para as crianças há 6 anos, tem o papel de ensinar desde cedo o caminho de uma vida de oração e aprendizado da palavra de Deus. Assim que a gente conheceu o ministério, né, aí eles amaram, né? Criança, quando vê aquela formação militar e os meninos lá sentido, tal, aí o João Marcos ficou assim, deslumbrado. Então ele entrou, né, na época, ia fazer 7 aninhos. Então eu comecei a fiz o curso para conselheira, comecei a atuar como conselheira no ministério, e a Gabriela participava assim, porque eu ia dar aula, né? O João Marcos ia para a salinha e ela ficava lá no cantinho, com os coloridinhos dela, mas atenta lá
também. Eu acho assim muito importante, porque eu vejo assim que ele tem um papel muito interessante. Os meus filhos participam da escola dominical, que eu acho que é muito importante, mas eu vejo que no Ministério Gideões Mirins, que é um ministério que você tem como ter grupos menores de criança, você tem um alcance assim maior da vida daquelas crianças. E também eles têm a prática, eles saem todo mês, eles têm um desafio missionário. Então eles têm a oportunidade de sair, de evangelizar, de fazer ações sociais, eles se empolgam juntando mantimentos para fazer uma cesta básica, para visitar uma família, entregar a cesta básica e pregar, falar de Jesus, né? Eles outro dia foram no de Lomberens, né? Então lá no saguão de Lomberens, eles chegaram para as pessoas e falaram: por que você está aqui? Ah, eu estou aqui porque meu filho está doente. Você crê que Deus pode fazer um milagre? Deixa eu orar por você. Então essa espontaneidade que eles vão desenvolvendo, isso aí não tem preço. Eu acho que a oração é a base da vida cristã e a gente ensinar isso desde cedo é maravilhoso. Depois de cumprirem com a oração do dia, João Marcos e Gabriela estão prontinhos para estudar e brincar. Eu e meu esposo, como cristãos, a gente sempre ensinou para eles os princípios do Senhor, mas eu vejo que quando está num ministério, em grupo, o incentivo é muito maior. Então eu percebi assim, o João Marcos muito mais interessado em realmente seguir a leitura da Bíblia, ele já está lá em Salmos, né? Ele está seguindo direitinho. Então eu vejo assim que é a gente em casa, porque tem aquela via dupla, né? É em casa os pais incentivando e lá também incentivando, então assim o resultado é muito bom. Ser um Gideão Mirim é ser um intercessor pelas crianças do mundo. E eu gosto de fazer isso porque isso é o que Deus fala na Bíblia, para que nós devemos orar uns pelos outros. E além da rotina diária de oração em casa, as crianças têm a oportunidade de vir ao ministério para compartilharem da palavra de Deus e desenvolver as atividades. As atividades acontecem da seguinte forma: nos encontramos aos domingos, né, às 15h30, onde as crianças começam a fazer a formação e logo em seguida eles são liberados para as salas, onde os conselheiros começam a ministrar as lições para eles, né? Então, para quem é da iniciação, são 4 lições, né? Conversão, Bíblia, oração e o Espírito Santo. E já as crianças que já são ungidas como Gideões Mirins, elas já têm um estudo separado. O ministério surgiu em 2007 em Belo Horizonte. De lá para cá tem se expandido e hoje está presente em vários estados brasileiros e também fora do Brasil, como no Chile e na África do Sul, onde possui o maior número de Gideões Mirins, totalizando 2.000 crianças. O estudo das crianças é dividido em módulos. Quando eles chegam para serem gideões, independente da idade de 7 a 12 anos, que é a idade do ministério, eles vão todos para uma tropa só. Eles são chamados de aspirantes a gideões. São os nossos iniciantes e eles vão para o primeiro aprendizado deles. Nós vamos levar eles à conversão. Eles vão ter estudo, vão aprender sobre a oração, sobre o Espírito Santo, sobre conhecimento da Bíblia, ter uma iniciação, Antigo Testamento, Novo Testamento. Eles passam de 4 a 5 meses em sala de aula todos os domingos. E aí depois eles se formam, são gideões, e aí eles têm outros estudos, que varia de acordo com a idade, com a tropa que eles estão. Eles vão estudando, eles vão aprendendo sobre o nosso tesouro, que é conservar a salvação, né? Eles aprendem também sobre os pais, amigos, o viver em comunhão. E agora, para esse ano, nós estamos começando com uma bibliologia. Aqui eles vão aprender quantos livros tem a Bíblia, eles vão aprender o que cada livro da Bíblia trata. E uma vez ao mês, as crianças têm o desafio missionário, onde realizam viagens, visitas a hospitais, orfanatos e igrejas. O objetivo é orar, pregar o Evangelho e pôr em prática aquilo que aprenderam no ministério. Eu gosto de fazer as viagens para levar o Evangelho. E você? Eu gosto de aprender de Deus para pregar para as pessoas cada dia mais. Qual que é a importância de ser um Gideão Mirim? Levar o Evangelho para outras pessoas, para as famílias
ir para outras cidades, para eles conhecerem a Jesus e pregar o evangelho depois para outras pessoas. O evangelho, Deus, para outras crianças, por outras famílias. Muito obrigada. Perceba o seguinte, que a criança que começou com a gente desde os 6 para 7 anos, hoje nós já temos crianças que estão na rede dos adolescentes, né? E a gente vê assim um diferencial muito grande. Não digo que nós estamos fazendo essa diferença na vida deles, mas é a própria palavra de Deus. Porque quando a criança começa muito cedo a receber o que o Senhor tem para a vida delas, automaticamente ela vai levar isso para o resto da vida. É o caso de Marcela, que aos 10 anos entrou na primeira turma dos Gideões Mirins. Hoje, aos 16, ela faz parte da rede de adolescentes e não esquece da experiência de ter passado a infância no ministério. Eu vejo que eu cresci muito no ministério. A minha base foi os Gideões Mirins, então acho que tudo que eu aprendi hoje devo aos conselheiros, à Suzy, porque eu aprendi muito com eles. O lema dos Gideões Mirins, não só dos Gideões Mirins, mas com os Gideões ao todo, tipo assim, é orar 24 horas. Então, a importância do Gideão é orar mesmo. Orar e interceder pelas nações, pelas pessoas que estão à nossa volta, pela igreja. É isso. É muito lindo, não é verdade? Ver as crianças buscando ao Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus também crescia em estatura, em sabedoria, em graça diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, há 4 áreas básicas da vida. Em cada uma destas áreas, as crianças precisam se desenvolver. Jesus crescia em estatura. Eu acho que ele comia bastante verdura. Coisas saudáveis. Uma carninha de cordeiro. Jesus crescia em estatura, praticava exercícios físicos. Não sei que tipo, se tinha futebol naquela época. Não sei. Possivelmente não, mas devia ter outras brincadeiras, de correr, de esconder, de subir na árvore, para exercitar o seu físico, os seus músculos. Jesus crescia em estatura. Ele crescia em sabedoria, ou seja, ele estudava, ele aprendeu a ler. Jesus leu no rolo lá na sinagoga, então ele aprendeu com as crianças na sinagoga. Ele crescia na vida intelectual. E é importante, não é, Suzy, que os pais possam dar para os seus filhos bons livros, Exatamente. Não é verdade? Você teria sugestões para os pais nesta hora? De livros? De biografias, de histórias, grandes homens. Eu acho que quanto mais as crianças leem, agora os pais têm que prestar atenção, né, no conteúdo realmente dos livros, inclusive livros que muitas vezes são sugeridos até na escola, às vezes, não sei se enquadram muito bem negativas. Com a idade da criança. Hoje em dia os pais estão muito afoitos em permitir que a criança conheça tudo, né? Então, às vezes, esse conhecimento desse tudo, né? Principalmente relacionado, por exemplo, ao ocultismo, né? Ao próprio relacionamento, né? Se você fala sobre o relacionamento familiar de uma maneira linda, a criança recebe aquilo ali. Se você já vai falando, por exemplo, sobre a intimidade sexual para uma criança de 4 aninhos, de 5 aninhos, né? Acho que tudo tem a época certa, o jeito certo de falar para que a criança ela cresça com uma visão da vida bem agradável, para que ela se sinta realmente capaz, vencedora, alegre, uma criança que vai realmente ser um adulto realizado, né, na vida. Então, eu não teria uma sugestão de livro assim, não, mas histórias, biografias. Principal que os Gideões Mirins histórias leem. boas.
O principal que A os Gideões Bíblia. e Mirins leem é exatamente a Bíblia. Então, a leitura da palavra de Deus, ela é salutar, ela é importante, porque aqueles princípios, os princípios de moral, princípios da honestidade, da verdade, do amor, da bondade, do perdão, estes princípios vão fazendo parte do caráter, formando um bom cidadão, formando um bom aluno na escola, formando um bom filho, uma boa pessoa. Então, a leitura, esse crescimento aí na vida intelectual, a Bíblia é fundamental. Jesus crescia na graça diante de Deus, que é exatamente a vida espiritual, que é exatamente o que nós temos levado as crianças a orarem, a buscarem a face do Senhor, a intercederem. E Jesus crescia em graça diante dos homens, como a Suzy disse no bloco anterior, sobre esse conhecimento da comunidade, ela estar inserida na comunidade, mas não apenas inserida e vendo, mas atuando, ajudando, procurando fazer algo que vai modificar, trazer companheirismo, amor para os que estão só, trazer uma palavra de ânimo para aquele que está sofrendo, trazer e dividir o que tem com aquele que é menos favorecido. Então, as DMs são muito importantes, né, Suzy? É verdade. Suzy, nós vimos ali nos Gideões Mirins, as crianças têm um momento de oração. Uhum. Eu sei que tem muitas crianças que estão nos assistindo que ainda não são Gideões Mirins. Eles podem também orar? Eles podem aprender como orar, o reloginho de oração? É claro que podem. Você pode aprender a orar, você pode aprender a buscar a Deus no seu dia a dia. Toda criança, ela deve ter um tempinho para se lembrar do seu Criador. A Bíblia diz que a gente deve se lembrar do Criador enquanto a gente ainda é jovem. E desde pequenos nós precisamos de nos lembrar de que Deus faz parte da nossa história. Então, no nosso momento com os Gideões Mirins, nós ensinamos que a criança pode ter o tempinho de agradecer a Deus por tudo que Ele tem dado, por tudo que Ele tem feito. A criança, ela pode pedir a Deus pelas coisas que ela tem necessidade. Ela pode pedir a Deus pela sua família, ela pode pedir a Deus coisas relacionadas a crianças que moram em outros países, em outros lugares. E ela pode ter esse momento de louvar e de adorar o Senhor. Como é importante para o Gideão Mirim entender esse período. Eles vão aprender com os seus conselheiros como dividir esse tempinho de oração e como fazer desse momento um momento bem gostoso, não vai ser um momento chato. Para isso a gente tem um passaporte de oração, onde eles anotam os pedidos, e esses pedidos vão ser lembrados, né, todos os dias diante de Deus. E nesse passaporte eles também têm um lugar onde eles vão escrever as respostas de oração. Cremos que Deus é um Deus que responde aquilo que nós pedimos, responde aquilo que nós temos colocado diante dele, e essas respostas, elas aumentam a nossa fé. É tão gostoso quando a gente vê uma criança contando aquilo que Deus fez através da oração dela. E é muito lindo, Suzy, a questão do passaporte da oração. A gente faz o passaporte para viajar às nações. Viajar aqui dentro do Brasil, nós não precisamos do passaporte. Apenas com a nossa identidade nós podemos voar para qualquer parte do Brasil, ou seja de trem, de carro, de ônibus, não precisamos de passaporte. Mas atravessando as nossas fronteiras, principalmente indo a outros continentes, fora do Mercosul, nós vamos precisar do passaporte. Então, este nome é exatamente para que a criança viaje através da oração a outras nações. E elas podem conhecer as necessidades das crianças. Suzy, você podia falar um pouquinho, por exemplo, sobre as necessidades de crianças de outros países? Há uma diferença das crianças da Índia, da China, da África para as crianças do Brasil? Com certeza. Hoje em dia, em cada país, nós temos realidades diferentes. Então, existem países muito frios, onde muitas crianças que não têm uma boa condição estão passando frio. Países onde há uma escassez de água, cidades onde as crianças estão chorando pedindo água.
cidades e lugares que estão passando por um momento de seca, de fome. Então, as crianças elas vão aprendendo as realidades diferentes e elas vão aprendendo a se importar e a pedir a Deus para que Deus, de alguma maneira, alcance essas crianças que estão em alguma situação, seja de risco, seja uma situação de fome, de pobreza ou simplesmente de ausência desse conhecimento de Deus. Nós entendemos que quando a pessoa conhece a Deus, aquela dor gerada, né, pelas circunstâncias externas, ela é diminuída, porque a presença de Deus ela nos supre de alguma maneira, ela traz essa esperança, essa certeza de que tudo vai dar certo. Então, se essas crianças conhecerem a Deus, elas com certeza terão mais força para enfrentar as suas dificuldades, os seus problemas. E é por isso que o Gideão Mirim aprende a orar por essas crianças. Tendo passaporte de oração. E nós estamos aí com este exército tão grande, tão maravilhoso, e eu queria que nesta hora você conhecesse também os Gideões. Por que oram? Como foram chamados? O que fazem? O exército das crianças, o exército dos jovens, o exército dos adultos. Este exército que tem uma única direção: servir, honrar, obedecer ao nosso general, Jesus. Então, vamos ver um pouquinho, vamos assistir a um VT dos nossos Gideões que oram nas torres. Com vocês, os Gideões. Eu estava sempre na célula, né? Então a amiga, uma irmã, Conceição, me chamou primeiro para ser Gideã da oração. E eu fui abençoada, né, pelo pastor Paulo e comecei lá na outra torre. E fiz o curso também. Depois eu fiz o curso para adoração, que a pastora Ângela convidou a todos nós. E por isso que eu estou aqui na torre da adoração também. Eu senti assim no coração, porque geralmente a gente faz muita oração e a gente fica pedindo muito. E aqui eu senti bem porque eu vinha adorar a Deus. É diferente, porque eu chego aqui, eu não venho... Não que eu deixe de pedir, porque na cabeça da gente sempre tem um pedido, né? Mas... eu venho aqui para adorar, sabe? Eu chego aqui, eu levanto os braços, eu ando por aqui, eu danço, eu canto e eu sei que é para adorar o Senhor. E é tão bom a hora que a gente sai daqui, sai muito bem, sabe? Nessa hora que sai, não, na hora que entra, porque eu venho alegre para cá. Recebo muitas bênçãos, sabe? Eu estava com o médico falou que eu estava com uma doença que chama síndrome de Renault. Aí eu fui lá na torre, na casa da montanha, sabe? E lá eu pedi oração e aqui eu tenho feito muita oração também. E o que aconteceu foi que assim, agora atualmente eu não sei se eu tenho mais, eu continuo tomando remédio. Mas na época o meu dedo esfriou, porque a síndrome é uma inflamação nas terminações. E aí na época esfriava esse dedo aqui, os dois primeiros. Agora eu não sinto mais isso, continuo tomando o remédio que a médica mandou, porque é o mesmo remédio para pressão, que eu tenho pressão um pouco alta, está normal. Esse foi um verdadeiro milagre, foi. Eu chego aqui, eu estou em união, eu estou em unidade com o Senhor, sabe? E eu saio daqui, continuo em unidade com o Senhor. Então eu tenho sentido assim, muita melhora na minha família. Minhas filhas não queriam, elas ainda não são cristãs, mas eu estou vendo assim que elas estão aproximando, sabe? Todos três, eu tenho 3 filhos. E o meu marido também não é cristão.
mas eu leio a Bíblia para ele todos os dias e ele aceita. Para mim, ser gideã é ser uma guerreira na oração e na adoração. E o Senhor guerreia por mim. A luta é dele. Vale a pena ser uma gideã da adoração, da oração do Senhor. Muito bem, aí nós vimos os gideões, homens e mulheres no Brasil, no mundo, que estão orando, buscando ao Senhor. Nós estamos vendo aqui no Brasil, nesse período da Copa das Confederações, nós estamos vendo manifestações em todo o país, vimos aí coisas positivas e muitas atitudes negativas. Vimos manifestações do coração do povo, das pessoas, mas o mais importante que nós podemos fazer pelo nosso país, pelo nosso governo, pelas nossas autoridades, é orar. É orar para que Deus possa trazer sempre a paz, a prosperidade, aquilo que está escrito em nossa bandeira, ordem e progresso. Sabemos que quando há ordem, há o progresso, há a bênção. E nós somos chamados para isto. Os gideões lá do Congo, tanto os gideões mirins quanto os nossos irmãos gideões, eles têm um desafio lá que é a guerra. Estão orando para que possa cessar a guerra ali. E assim, outros gideões, cada um nesta direção, orando. Podemos e devemos orar pela nossa pátria, pelo nosso governo, pelas pessoas que estão numa posição de liderança, para que tenham o seu coração voltado para Deus, porque somente, como diz a palavra, bem-aventurado ou feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vimos que a Europa, enquanto Jesus ou o cristianismo estava em alta na Europa, enquanto Jesus era valorizado e a palavra de Deus era obedecida e seguida nas leis e nas nações, havia tanta prosperidade. Mas a partir do momento que se rejeita Deus, as dificuldades tão terríveis vão chegando como nunca na história. Então, é importante que nós oremos, que busquemos ao Senhor com todo o nosso coração. E as famílias, as crianças devem se unir, orando ao Senhor, pedindo pela nossa nação. Antes de orarmos, Suzy, eu queria que você então tivesse também uma palavra para os pastores, as pessoas que nos assistem, que gostariam de ter este exército na sua igreja. Pois então, se você quer ter o exército dos Gideões Mirins na sua igreja, você pode entrar em contato com o Ministério dos Gideões da Oração. O Ministério a sede aqui em Belo Horizonte, mas a gente pode dar curso e levar essa visão para qualquer igreja. A visão é do Senhor e você simplesmente vai ter o conhecimento de como implantar e vai trabalhar na sua igreja com o seu grupo e nós teremos o maior prazer em ajudá-lo a levantar esse exército, assim como ele tem sido levantado em outros países, em outros lugares. E você vai identificar, você vai perceber como que vai acontecer um crescimento maravilhoso no meio das crianças e no meio das famílias da igreja, porque quando o ministério começa, o fogo de Deus vem e a graça de Deus vem e as crianças são transformadas e a igreja é transformada e Deus começa a trabalhar grandemente, de uma maneira especial no meio do seu povo. Amém. Obrigada, Suzy. Então aí está o telefone 31 3429 1400. Você vai falar com a Cristina, você pode falar também com a Vilma e você vai então receber as orientações. E vamos fazer o que mais os gideões fazem e gostam. Vamos orar. Curve a sua fronte, feche seus olhos e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui para cumprir a tua vontade, eis-me aqui para te conhecer mais, eis-me aqui com o meu coração, com a minha casa, com a minha família diante de ti.
Eu abro o meu coração para Ti, Senhor. Eu quero ser cheio da Tua presença, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, eu quero ter uma vida que Te agrada, que Te glorifica, eu quero fazer a Tua vontade. Lava-me completamente de toda iniquidade, perdoa os meus pecados, dá-me um novo coração, um coração que Te busca acima de tudo, e que a Tua bênção venha sobre a minha casa, sobre os meus familiares, nesta hora. Eu me entrego a Ti, em nome de Jesus. Pai, eu Te peço também pelas pessoas que nos assistem e que estão enfermas ou com algum problema grave. Envia a Tua cura, envia a Tua resposta, envia o Teu suprimento, envia o Teu favor agora. Sejam livres de todas as cadeias, de todas as algemas e recebam um toque do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir. Amém.